A palavra é Jesus Cristo. Quinta-feira, na quinta semana da Quaresma, 10 de abril de 2025. Oremos. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, temos a primeira leitura no livro do Gênesis, no capítulo 17, versículos de 3 a 9. O salmo responsorial será o Salmo 104, com 3 estrofes, tendo entre elas intercalado o refrão: O Senhor se lembra sempre da aliança. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. O tempo quaresmal é tempo de preparação para um grande evento, o evento pascal, no qual Nosso Senhor atualiza a aliança do Pai conosco e a nossa consigo, por meio de Cristo. Esta aliança tem uma história e começou em Abraão. A nossa fé tem raiz, a raiz abraâmica, da fé de Abraão. Lá, na primeira leitura, ouvimos como o Senhor estabeleceu a sua aliança com Abraão, tornando-o pai de uma multidão de nações, e mudando o seu nome de Abrão para Abraão. Portanto, a mudança de nome, no Antigo Testamento, na cultura semita, indicava o conferimento de uma nova missão para a pessoa em causa. E então, Abraão se tornou, para a posteridade, a sua descendência, aquele que lhe dá o nome como pai, o pai Abraão. O Senhor disse: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Eu serei o Deus dos teus descendentes. E o Senhor disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. E nós, anualmente, atualizamos esta aliança, selada em nós no dia do nosso batismo, mas plenamente realizada no corpo e no sangue do Filho de Deus, o Messias, o esperado, o Filho amado do Pai. Haveremos de lembrar sempre desta aliança, recordá-la, celebrá-la, renová-la. Como o salmista o nolo recorda, o Senhor se lembra sempre da aliança. No Evangelho, encontramos o final desta contenda que, desde a piscina de Betesda, onde Jesus curou um paralítico, havia começado. E pouco a pouco cercavam Jesus os judeus, os fariseus, exatamente para tentar prendê-lo, colocar as mãos nele, levá-lo a juízo perante as autoridades judaicas. Estamos já nos aproximando do final de semana, da quinta semana da Quaresma, e a própria liturgia nos coloca neste movimento aproximativo deste evento pascal de prisão, juízo injusto, condenação, flagelação, crucifixão, morte de Jesus e, passados os 3 dias, a total vitória reversora de Deus em Cristo Jesus, ressuscitando-o da morte. Estes são os eventos constitutivos do mistério pascal de Cristo, nos quais a aliança batismal que Deus fez conosco, no Espírito do Pai e do Filho, será renovada. Jesus, então, se refere a Abraão.
como aquele que morreu, mas quis e exultou quando viu o seu dia, o dia de Jesus. Que dia? Quando Abraão, existindo na história, chamado à vida por Deus Pai, deu-se conta de Jesus, o Filho de Deus que pré-existia a Abraão. Antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Esta demonstração histórica não é só algo de histórico, porque eu sou é igual a Yahvé, Javé. E Jesus aqui faz uma revelação altíssima da sua divindade que os judeus não suportam. Não suportam. Para eles, Jesus, naquele momento, blasfemou, se comparou com Deus. A expressão eu sou era proibida em Israel. Eu sou significa eu sou Deus. Você está diante de Deus. E o sarcasmo com que Jesus é tratado é violento, porque parece que Jesus quer se glorificar, mas na verdade quem o glorifica é o próprio Pai, que eles dizem ser o seu Deus, mas que não o é, porque eles não o conhecem, diz Jesus, porque se o conhecessem, não fariam tal recusa ao Filho de Deus. Ao Filho de Deus. Mas como o próprio Filho está dizendo sua proveniência, ele não mente. Se o negasse, seria mentiroso, como eles estão vivendo na mentira. Mas o Senhor Jesus conhece o Pai e guarda a sua palavra. Isso vai enchendo a paciência destes judeus, que já não aguentam mais Jesus, com tamanhas verdades declaratórias que desmascaram por completo e, por fim, o residual panorama em que vivem os judeus no seu tempo. Não aceitam a revelação que agora está mais clara do que nunca. Tudo o que se esperava está na sua frente, é o Filho de Deus. E eles dizem então, mas nem sequer 50 anos tu tens, e tu viste Abraão? E Jesus responde sim. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, conforme a lei mandava, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Não está na hora ainda, mas a hora está chegando. Está chegando sempre mais, Jesus agora começa a se esconder, não aparece mais em público, vai para Betânia, vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro, vai para o Monte das Oliveiras. Jesus agora vai viver na clandestinidade estes últimos dias da sua vida na terra. O Senhor, Filho de Deus, vivendo na clandestinidade, ameaçado, perseguido, se escondendo, porque sua hora ainda não tinha chegado. Não porque era um medroso, um covarde, não, mas porque tem uma hora, a hora da sua glorificação está chegando. Que o Senhor nos prepare nesses dias tão bonitos, tão fortes da Quaresma que está chegando ao seu final, para celebrarmos condignamente a partir deste domingo a Semana Santa da Paixão e da Páscoa de Cristo Jesus. E já antecipamos a todos votos de Santa Páscoa, para si e para os seus, para os nossos falecidos, que nestes dias soubemos de tantos amigos nossos. Uma das nossas irmãs que acompanhavam piamente este programa era Mercedes Evaristo Carlos, a grande Mercedes, que me acompanhou nos 5 anos em que estou em missão em Viseu. Faço pública a minha homenagem a esta mãe, esposa, viúva, amiga, de uma personalidade e de uma alma gigantesca, e reconhecida por todos os casais que circundavam a ela, as próprias filhas, netos, testemunhada também por mim. Confesso que um misto de dor e de alegria se apresentam na minha alma quando penso em Mercedes, enquanto condividi e compartilhei com ela das alegrias, angústias e esperanças e lutas, combates e vitórias da minha missão. Era mãe, uma mãe para mim, e de fato assim se sentia. Me sinto irmão
das filhas que Mercedes deixa para fazer um bem replicado do que aprenderam da herança da mãe, a Flávia e Fernanda. A todos, então, a graça de uma Páscoa feliz. Feliz Páscoa, Mercedes, agora definitivamente realizada na glória do Pai. Feliz Páscoa para todos, para que a nossa esperança em Jesus, que não nos decepciona, que não nos engana, antes nos fortalece, nos conduza sempre mais para perto deste momento também em que poderemos dizer: Cristo ressurgiu, aleluia, e em Cristo todos nós ressuscitamos também, tendo passado pela porta estreita da sua morte na cruz. Pronto. Bom dia de quinta-feira, adorando Jesus, que está conosco para sempre na Eucaristia, nutrindo sua igreja da força que vem do seu sagrado corpo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.